Vamos lá, gente. Nós temos aqui um fluxograma de laminados anteriores, tá bem? Então, quando nós falamos de planejamento, de construção, de projetar um sorriso novo para o paciente à base de laminados anteriores, a gente tem um fluxo muito pequeno, ok? É lógico que esse fluxo pequeno ele pode, na verdade, ter ramificações, né? Mas vocês percebam que em mais ou menos 4 etapas a gente consegue finalizar um caso de laminado anterior, né? Que seja mais simples, um caso mais tranquilo. E ele começa basicamente por imagem e planejamento, né? Então aqui, se a gente observar, imagem é o passo mais básico para você conseguir fazer um planejamento adequado. Obviamente, quando a gente fala de planejamento adequado, nós já estamos falando também de todos os outros fatores que nós já costumamos utilizar, como modelos de trabalho, como radiografias, tomografias, se for o caso, né? Então, tudo isso já está incluso. Mas um passo fundamental quando a gente fala de fluxo de trabalho laminado são as imagens na melhor qualidade possível, ok? Isso vai permitir um planejamento do enceramento, né, de trabalho e vai permitir as etapas seguintes, que consiste, na verdade, em simulação clínica, preparos e moldagem, caso a simulação clínica seja aprovada, e, finalmente, o processo de laboratório e a cimentação das lâminas por final, né? Então, reparem que tudo inicia por imagens. E a nossa aula de hoje, não por acaso, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre planejamento e imagens. O planejamento ele é baseado em imagens de boa qualidade, tá certo? Muito bem, vamos lá, vamos prosseguir. Então, quando eu falo de imagens de planejamento, basicamente eu falo de tomadas... Opa, agora entrou o YouTube. Estava aqui meio desconcentrado, porque o YouTube não estava entrando, mas agora entrou, beleza. Muito bem, quando eu falo de imagens de planejamento, eu vou hoje falar um pouquinho sobre o ponto mais fácil, que é tomada de vídeo simplificada usando um celular, uma fotografia também simplificada usando o celular, ok? Podemos sim abordar uma tomada de fotografia com máquinas profissionais, mas já vai ficar para um outro episódio, ok? E vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos de estética de uma forma bem básica, bem intensiva, bem assim, o que é o mais fundamental, ok? Então, esse seria o nosso primeiro tópico de hoje, e nas próximas aulas, sim, nós vamos falar um pouquinho sobre simulação clínica, o nosso famoso mock-up, né, onde nós vamos reproduzir de uma forma mais aproximada possível o que o paciente vai adquirir, né? Então, é uma simulação das futuras lentes ou laminados cerâmicos, né? Onde a gente quer buscar o máximo de semelhança à forma final dos nossos laminados, ok? E, na sequência, a gente já falava também sobre preparos e vamos finalizar falando sobre cimentação e erros que podem acontecer durante esse trajeto todo dos laminados. Mas hoje, vamos então falar um pouquinho sobre o que eu preciso para ter uma fotografia de qualidade. Quando a gente fala de fotografia ou vídeo, o ponto mais importante sempre é a qualidade da iluminação, tá? É lógico, o celular, quanto melhor o celular, ótimo, você vai fazer fotografias com mais definição. Se o seu celular já tem uma definição 4K, perfeito, você vai conseguir tirar fotos muito boas. Mas se a iluminação não for minimamente adequada, você vai ter fotos bem ruins, ok? Então, um dos aparelhinhos que nós temos no nosso dia a dia, que não custa tão caro, esse é um chamado LED circular. Esse LED circular de bancada que vocês estão vendo, ele tem 30 centímetros de diâmetro, ele é bem pequenininho, tá? E custa muito barato, custa por volta de R$ 100, às vezes até menos. E você consegue, sim, uma luz bastante boa, suficiente, para você usar o celular dentro desse círculo de luz. Você vai ter pouquíssimas sombras no rosto. Esse é um modelo portátil, você pode usar com o paciente com a ajuda de alguém segurando, né? E você coloca o celular no meio desse círculo de luz. Se você pensar assim, um modelo um pouquinho melhor, existe no mercado modelos com um tripé, ok? Com um diâmetro maior de 60 centímetros, com uma potência maior, e aí, obviamente, você teria um investimento um pouco maior, talvez por volta de R$ 400 a R$ 500, né? Você já consegue um aparelho com tripé e com uma potência maior, que você não fica dependendo de alguém segurar para você. Será que isso é importante? Isso é fundamental para fotografia de celular.
o flash do celular não é adequado para fotografias de boca, né? E até mesmo de rosto, né? Não seria ideal, não é uma luz uniforme. Então, eu acredito que não seja um investimento tão grande assim, e você realmente consegue dar um upgrade muito bom na sua fotografia. Além da fotografia, né, que vocês estão vendo uma fotografia de rosto, né, de uma paciente, com enquadramento adequado. Eu vou dar os parâmetros desse enquadramento adequado daqui a pouquinho. E um vídeo da paciente. Estou vendo aqui um pessoal aqui no curso, legal. Ok. Bom, vamos lá. Eu vou passar esse vídeo para vocês. Eu quero comentar algumas coisas sobre esse vídeo. Reparem, esse vídeo foi feito com um celular, né? E a paciente está com um fundo escuro. E vamos deixar rodar um pouquinho o vídeo. Tá sem som, Sequito. Tá sem som? Ah, tá sem som? Sim. Deixa eu... Tenta compartilhar novamente, habilitando Será? o som, né? Deixa eu ver. Ah, entendi. Deixa eu interromper, então, aqui o compartilhamento. Já eu consegui interromper, aí é só compartilhar novamente. Tá, deixa eu achar aqui. Compartilhar a tela. Okay. Será que tá com vídeo? E aí, tá com som? Melhorou? Não, não tá vindo. Não tem problema. Não tem problema, tudo bem. Pessoal, reparem nesse vídeo, né? Como quem está filmando, ele não para quieto, né? Nós temos uma área aqui em cima da cabeça muito grande, né? Então, você vê que não tem uma uniformidade. Ele começa longe, depois vai para perto, depois balança bem a cabeça, né? Balança bem a cabeça, e depois vai para perto de novo. Deixa eu ver. Ó. E termina longe, termina longe. Então, esse é um vídeo que, obviamente, dá informação, ele dá informação, mas não é a informação ideal, tá? A informação ideal seria num vídeo com enquadramento igual dessa fotografia, onde você tem uma distância menor aqui em cima da cabeça, enquadramento perfeito, e procura, assim, não mexer tanto, né? Quer dizer, a câmera não pode mexer muito. Se a paciente quiser virar um pouco a cabeça, se quiser mostrar algum detalhe lateral, ok, mas assim, o enquadramento aqui não está adequado, né? Então temos que buscar um enquadramento melhor. Então, olha, quando eu faço uma fotografia de celular, repare, eu estou com uma luz adequada, estou com uma luz de LED, né? Enquadrando todo o rosto, consigo observar uma distância bastante regular em cima da cabeça, né? Atrás, nas laterais, as orelhas aparecem corretamente, existe uma curvatura incisal, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, que é importante, né? Então, eu tenho uma fotografia com um bom enquadramento. E quando eu faço a fotografia do sorriso, eu tenho uma curvatura incisal semelhante à fotografia do rosto, ok? E aí, na verdade, quando eu observo essas duas fotografias, foram feitas com o meu celular, né? Na época era um celular iPhone 7, né? Que já é um celular bem suficiente para conseguir uma foto bem bacana. Eu percebo que eu tenho muita informação disponível nesse celular, tá? Obviamente, quando eu comparo com uma fotografia profissional, ou seja, com uma câmera profissional, que não é um celular, uma luz mais adequada, uma luz de estúdio, eu percebo que a quantidade de informações que eu tenho disponíveis aumenta consideravelmente em relação à cor, à sombra, né, aos detalhes. Então, a ter menos distorção, olha como o nariz está com uma distorção menor de uma foto para outra, né? Eu tenho, então, uma qualidade de imagem diferente. Isso, na verdade, é para vocês entenderem que um celular ele é ótimo como fonte de informação, mas, obviamente, existe um caminho a se percorrer para fazer uma fotografia um pouco mais profissional. Quem quer investir fortemente nessa parte de planejamento estético, ou que venha da aula, ou realmente queira fazer fotografias de maior qualidade, ok, o caminho
por um curso de fotografia e uma máquina profissional. Precisa? Não, não precisa. Você consegue transmitir todas as informações que você precisa através de um celular, desde que você tenha a condição mais importante, que é o enquadramento correto, a luz suficiente, né? E essas dicas, na verdade, são muito simples, muito simples. Olha só, nós estamos com uma fotografia de rosto, eu estou vendo o espaço entre as orelhas, igual dos dois lados, eu tenho que observar de forma muito próxima as orelhas dos dois lados, ok? Eu tenho que ter um enquadramento bem certinho da foto no centro da moldura, ok? Eu tenho que posicionar o meu celular a, no mínimo, 30 centímetros. Se possível, mais do que 30 centímetros. Chegar a 50, 60 centímetros seria o ideal. Por quê, gente? Para você não ter uma distorção da área do nariz, para que você não tenha aquele efeito que a gente chama daquele visor da porta, né? Que aparece um efeito de barrica, que o nariz parece estar chegando antes do resto do rosto. Então, o celular, quando é muito próximo do rosto do paciente, promove essa distorção. Então, a distância mínima seria 30 centímetros, mas poderia ser mais, 50, 60 centímetros. Ah, mas tem que então aparece muito o corpo do paciente. Então, você dá um zoom, né? Mas não aproxima demais o celular do rosto do paciente, tá? E procurem observar aonde que fica a lente do seu celular e coloquem ele na altura entre os olhos e o nariz, tá? Então, essa é a posição correta de você colocar o seu celular para que você tenha a curvatura incisal correta em relação à posição da câmera do seu celular, ok? Então, 2, 3, 4 centímetros fazem diferença, ok? E quando vocês se posicionarem para fazer uma foto de perfil, por exemplo, a mesma coisa, você deve ficar 30 centímetros, no mínimo, de distância, e deve mirar, então, aí a parte da lente do seu celular para a orelha do paciente, ok? Então, você consegue um controle, uma padronização do enquadramento dessa forma. Se aparecer muito o rosto, ou muito mais do que o rosto, você pode utilizar o zoom, ok? Então, olha, seria mais ou menos isso, ó. Eu, observando o celular bem posicionado, eu vou ter uma foto no celular, na capa do celular, semelhante a essa, tá? E, novamente, aqui, ó, na posição do ouvido, você vai ter uma foto semelhante a essa aqui no celular. Tudo certo, gente? Bom, parece simples. E, na verdade, não é muito difícil, mas acontecem muitas distorções, tá? Então, eu separei aqui o que nós chamamos de as 3 fotos essenciais. Quais são as 3 fotos essenciais? Eu quero uma foto de rosto, ok? Onde as 2 orelhas aparecem igualmente. Você pode, sim, se quiser, fazer um corte perto do início do cabelo, das raízes do cabelo, ok, tá? Mas é importante que você tenha todo o pescoço visível, ok? E esse sorriso do paciente, ele tem uma curva incisal. Essa curva incisal deve ter um paralelismo com o lábio inferior, ok? Reparem que quase sempre as narinas não estão visíveis. Isso, na verdade, seria o quê? O posicionamento correto do celular na altura entre os olhos e o nariz, ok? Então, como faz um ângulo, né? De cima para baixo com o nariz, você vai ter essa curvatura incisal mais correta, tá? Quando você faz a foto de sorriso, né, você tem que ter essa curva incisal a mais semelhante possível em relação à curvatura incisal do rosto da paciente, tá certo? Da mesma maneira, quando você faz a foto com o abridor, são as 3 fotos essenciais, né? Você tem que ter essa curvatura bem semelhante à foto de sorriso e à foto de rosto, ok? São 3 fotos simples, essenciais. É lógico que nós temos outras fotos bem interessantes, mas a gente busca nessas 3 fotos 90% das informações que a gente necessita, tá bem? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre alguns procedimentos. Sempre usem como referência a linha bipupilar, para que nós tenhamos o plano oclusal com um paralelismo com a linha bipupilar, sempre que possível.
Às vezes, o paciente pode ter até uma linha bipupilar que não seja possível dar um paralelismo com o rosto. E aí, nesses casos, nós temos que ter o bom senso para tentar dar uma harmonia no que seria o plano horizontal do paciente adequado, tá certo? Muito bem. Repare, então, as orelhas aparecendo de forma semelhante dos dois lados, tá? E quando a gente passa para, assim, os erros muito comuns, e aqui eu estou usando algumas imagens enviadas por alunos, né? Onde, por exemplo, aqui é um caso de um paciente sendo fotografado com um abridor de boca, e repare que o enquadramento do sorriso dificulta a visualização do que tem que ser feito, né? Então, essa mesma foto, somente de produzir um enquadramento ideal, a gente consegue visualizar melhor o que está acontecendo, né? Atrapalha aquela parte que não está correta para o entendimento do que está acontecendo, né? Esse abridor não é um abridor que consegue abrir tanto, né? Mas reparem que mesmo nessa foto que não estava tão adequada, a gente consegue uma informação muito melhor quando a gente acerta o enquadramento e o posicionamento do abridor, ok? Lembra como falei para vocês que se você aproximar muito o celular do rosto do paciente, promove uma distorção? Então, aqui a gente está vendo alguns erros, né? A gente está vendo alguns erros aqui. Primeiro, eu estou vendo a narina. Isso significa dizer que o ângulo do celular não está adequado em relação ao rosto. Ele está muito para baixo, né? Então, eu precisaria que o ângulo da câmera do celular estivesse mais para cima. Isso daria o quê? Um ângulo onde você não veria muito o nariz, as narinas do paciente. Da mesma maneira, você está vendo como o rosto parece afinado e a boca parece que chega para frente, né? Como se fosse uma coisa meio de cavalo, né? Ele parece que a boca está lá na frente, por conta desse efeito de distorção da lente muito próximo do rosto do paciente. Aqui, provavelmente, a fotografia está a 15 centímetros do paciente e promoveu esse efeito. O nariz já parece muito grande, né? Então, se você quer se achar que está muito longe a fotografia, você usa o zoom para aproximar, mas deixa a câmera, o celular, um pouco mais afastado, tá? Nessa fotografia aqui, a gente está vendo as mesmas coisas. Perdão, deixa eu antes voltar para aqui, ó. Repare que eu estou com a narina muito aberta. Repare que a curva incisal está errada. Repare que o enquadramento nas laterais está incorreto. E o plano horizontal, né, o plano da maxila, está incorreto em relação ao rosto, né? Então, essa fotografia, obviamente, sempre alguma informação ela traz, mas ela tem muitas distorções incorporadas. Você não consegue fazer um planejamento do caso de forma adequada usando essa fotografia, tá? Aqui no lado direito, a gente tem exatamente a mesma coisa, né? O efeito barriga, a gente percebe o quanto que a narina está exposta, o celular parece praticamente estar vindo de baixo para cima, então o nariz está muito próximo da câmera, né? E aí você tem a projeção dos dentes anteriores e ocultamento dos dentes posteriores, né? Então os centrais têm uma distorção para frente, a gente chama muito de efeito barriga, ok? Então, repare como todo o centro da face longitudinal, na letra verde, ela está muito mais à frente que o resto do rosto, ok? Então, são efeitos que a gente observa e é muito comum a gente perceber esses tipos de efeitos. Essas fotos aqui foram derivadas das anteriores, mas basicamente eu acertei um pouquinho mais o plano horizontal e fiz um recorte, né? Eu vou voltar para vocês verem, ó. Essas duas fotos aqui, ó, nós recortamos, eu recortei e enquadrei, né? Eu enquadrei. Só o fato de enquadrar já melhora muito o entendimento, mas a gente mantém as distorções. Ela está com a distorção dos dentes anteriores, dos dentes centrais, principalmente muito projetados, e aqui eu tenho uma curva invertida por conta da posição errada do celular, assim como o lado de cá, também tem uma posição errada do celular, ok? Mas pelo menos a gente consegue perceber um pouquinho melhor os enquadramentos, né, com esse recorte que a gente fez na imagem. A gente consegue enxergar um pouco melhor, porém, não é uma foto adequada para um planejamento, tá? Então, aqui, mais algumas fotografias. Reparem,
Distância correta e celular mais aproximado. Distância correta e o celular mais aproximado. Olha como o rosto chega para frente só de você botar o celular muito próximo, né? É um treino que vocês podem fazer em casa, né? Com o celular de vocês. Vocês podem pedir para alguém ser o seu modelo e fazer uma foto com uma distância pelo menos 30 centímetros, né? Ou até mais afastado, e depois você aproxima o celular e faz a mesma fotografia, ok? Então, com o zoom, fazer o mesmo enquadramento, e vocês vão perceber muito claramente o quanto que existe de distorção nas fotos entre muito próximo e um pouco afastados, ok? Repare que nós temos aqui em verde, né? As orelhas também aparecendo de forma muito desigual, então o rosto está muito inclinado. E em azul a gente vê o famoso efeito barrica que nós estamos falando, tá? Olha, aqui nós estamos vendo a inclinação do rosto que está quase correta, mas repare como a narina é bem visível. Então, olha, o que está faltando nesse sorriso para ficar certo, correto, seria abaixar um pouquinho o queixo da paciente, o suficiente para você conseguir enxergar os dentes anteriores com uma curvatura incisal um pouco mais paralela ao lábio inferior, ok? Então, a curvatura incisal está incorreta por conta da inclinação do rosto levemente com o queixo para cima. Se você abaixasse o queixo alguns 2, 3, 4 graus para baixo, você já teria a posição correta, onde a narina não aparece, ok? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Vamos continuar. Olha, um outro caso interessante, porque, olha, a gente está vendo que a fotografia do rosto é interessante, mas reparem que certamente já está um pouquinho inclinada para o lado esquerdo, né? Então, o enquadramento poderia ser melhor, um fundo uniforme seria interessante, né? Aqui, nessa foto com o abridor, a curva incisal está bastante próxima à curva incisal do rosto, isso é positivo, né? Mas se a gente comparar com essa foto aqui, ó, da paciente fazendo um sorriso espontâneo, a curva incisal está bastante diferente do rosto. Então, essa foto aqui, a paciente provavelmente projetou o queixo para cima. E aí, apesar de ser interessante, o sorriso não é um sorriso que a gente consegue comparar com o sorriso do rosto e com o sorriso do abridor, tá? Então, o ideal é que a gente consiga uma curvatura próxima a essa adequada. Aqui nós estamos com o celular pelo menos na altura correta entre nariz e olhos, tá? Promovendo o quê? Uma curva em verde, uma curva incisal, com paralelismo com o lábio inferior, tá certo? Então, são detalhes bem importantes nas fotos mais básicas que nós recebemos para fazer uma avaliação e dificulta o nosso planejamento. Reparem que essa foto aqui, só o fato dela estar bem inclinada, mesmo estando com o abridor, só o fato de uma pequena inclinação estar sendo observada, você já tem uma dificuldade muito grande de entender como proceder no caso, tá? A falta do rosto também do paciente faz com que a gente não consiga avaliar se ele está com uma simetria, se está com uma harmonia em relação à face do paciente, né? Tudo bem? Então, olha, as mesmas fotos anteriores, só que com um recorte. Ó. Essa foto, a gente fez um recorte tentando buscar o quê? Uma linha, um posicionamento horizontal, longitudinal mais correto. Então, aqui eu consigo ter um pouco mais chance de avaliar, apesar de que, olha, a gente sabe que o rosto dessa paciente cá, do lado direito, ela está voltada um pouquinho para um dos lados. Olha, aqui eu enxergo bem o premolar, e mais o canino do que o lado esquerdo. Ó. O lado esquerdo da paciente, o canino está mais escondido e o premolar praticamente não aparece. Ou seja, o rosto está posicionado um pouquinho para um dos lados. Então, isso já promove uma dificuldade no planejamento ideal, ok? Muito bem. Basicamente, assim, a gente deu dicas rápidas, né, curtas, mas já pode melhorar bastante a fotografia de vocês feita com o celular, né? Seria o enquadramento, a iluminação, o ajuste das fotos, né? Se você fez uma foto com um pouquinho de inclinação incorreta, edita a foto. No próprio celular você tem como acertar essa inclinação da foto e você já vai, então, ter uma facilidade muito melhor
de enxergar os fundamentos de estética. Muito bem. Hoje a aula nós vamos falar um pouquinho também de fundamentos de estética, né? De uma forma bem condensada, mas depois que eu tenho uma fotografia que me dá informações, que me dá um posicionamento correto, né? A gente tem que fazer uma avaliação desse sorriso, ok? Então, esse é um artigo que eu gosto muito de citar nas minhas aulas, que seriam, a gente chama de 6 linhas horizontais de estética, né? Ou diagrama de referências estéticas dentárias, ok? Esse é um artigo que está publicado em vários livros já, seriam as 6 linhas horizontais do sorriso, e é uma análise, a partir de uma fotografia bem realizada, das linhas que compõem o nosso sorriso, ok? Ele foi escrito pelo Adilson Torreão e Alexandre Câmara, né? Tem no livro do professor Mário Grossman, Reconstrução Estética com Implante, mas ele já é publicado em vários livros, inclusive do autor do artigo, o professor Alexandre Câmara, tá? Então, vamos lá, as 6 linhas básicas. Em azul escuro, deixa eu mudar aqui minha projeção, isso. Ó, em azul escuro, eu tenho a linha do lábio inferior. Ela é a nossa referência mais interessante, uma das mais importantes, para essa curvatura, essa convexidade, que vai servir como referência para o paralelismo das outras linhas. A próxima seria a linha incisal. Repara que eu tenho um paralelismo bem grande com a linha do lábio inferior, ok? Na azul clara, eu tenho a posição no fundo das ameias incisais, Então, essa posição do fundo das ameias incisais, ela promove uma linha azul clara, no caso aqui, que também tem um paralelismo muito interessante, muito importante, com as 2 linhas anteriores, tá? Observando depois aqui, ó, na ponta das papilas, nós temos marcações que vão delimitar a linha verde pontilhada. E, novamente, nós temos um paralelismo desejado entre essa linha da ponta das papilas e as linhas que nós falamos anteriormente, ok? Por último, em termos de paralelismo, nós temos as áreas cervicais dos dentes, tá? E elas também têm uma convexidade que vai seguir a curvatura, não igual, mas vai seguir a curvatura, principalmente do lábio inferior, ok? Então, essas 5 linhas, elas tendem a um paralelismo entre elas, sendo que a maior referência é a linha do lábio inferior, tá? A 6ª linha seria o quê? A linha que demarca o lábio superior, e ela é importante para a gente visualizar a distância que nós temos entre a amarela, a linha cervical, e a linha do lábio superior, quando nós temos disposição gengival. É importante nós analisarmos essa disposição gengival para o planejamento do sorriso, muitas vezes com intervenções, por exemplo, aumento de coroaclínica, que é um dos mais comuns, né, para que a gente consiga uma faixa desejável entre 3 ou, no máximo, 4 milímetros. Tá certo? Muito bem, vamos lá. Vamos passando um pouquinho para frente. Bom, reparem, essas 6 linhas horizontais de sorriso, elas também são denominadas diagrama de referências estéticas dentárias, tá? Nós estamos vendo um caso antes e um caso depois dos laminados anteriores, tá? Então, existe aqui uma busca da naturalidade. Eu quero alcançar o máximo de naturalidade. Isso, na verdade, não é somente o ceramista habilidoso, principalmente a gente conseguir posicionar essas linhas que nós falamos agora. As linhas horizontais, né? Olha, elas vão ser delimitadas por essas riscas. Linha da borda incisal em azul, linha das ameias em laranja, como nós já falamos, aquela curvatura, não é verdade? A linha das papilas na linha verde e a linha cervical em amarela. Todas elas estão seguindo o quê? Um plano convexo ao lábio inferior. E reparem que, nesse diagrama de referências estéticas dentárias, a gente está observando aqui, entre as linhas das papilas e das ameias, né, triângulos que delimitam uma figura geométrica muito interessante. É uma figura geométrica que se assemelha a ela se assemelha a uma asa delta. Vamos tentar enxergar isso aqui, ó. A gente está observando aqui, ó, entre a linha verde e a laranja,
Nós estamos observando um desenho que se assemelha a uma asa delta. Olha aqui, ó. Linha verde, desce, linha laranja. Aqui tem um desenho que se assemelha a uma asa delta. Por que ela é interessante? Porque quando você planeja um sorriso, você quer que essas linhas de papila e ameixas incisais formem uma figura geométrica que se assemelha a uma asa delta. Se você conseguir no seu planejamento esse formato, provavelmente você está conseguindo reunir o máximo desses fundamentos estéticos que a gente está almejando, né? É uma forma, é um atalho para você fazer o seu planejamento estético, ok? Muito bem. Então vamos lá. O caso da Flavinha é um caso bem interessante, né? Começa tudo pelo que nós iniciamos a aula, planejamento através de imagem. Então, uma boa imagem de rosto, ok? E uma boa imagem do sorriso, com a máxima semelhança à curvatura incisal, a curvatura incisal do rosto do paciente, né? Que nos permita traçar essas linhas convexas, né? Baseado o quê? No lábio inferior, ok? Lembrando que o lábio é uma referência, então se o lábio não tiver uma simetria perfeita, nós vamos buscar uma curvatura que seja harmônica com o rosto do paciente, tá? Estamos vendo aqui em roxo, né? Em roxo, não, mas um rosa mais intenso aqui, uma curvatura incisal, aonde eu gostaria de planejar o posicionamento das bordas incisais. Nesse caso, aumentando um pouquinho as bordas incisais dos laterais e caninos, né? Para que a gente consiga um formato mais adequado, tá? Em azul, a ponta das papilas. E em amarelo, nós estamos observando também uma pequena correção gengival, ok? Então, essa informação da linha amarela, né, da posição gengival que eu gostaria, vai ser, então, compartilhada com, por exemplo, com o periodontista, para fazer o seu aumento de coroa clínica, que pode ser medido, né, de várias maneiras, né? Eu não vou explicar como se faz essas medidas, mas, basicamente, eu tenho algumas regras matemáticas, a famosa regra de 3, onde eu, sabendo o diâmetro de distal de um central ao distal do outro, eu tenho como medir esses aumentos incisais, medir os aumentos incisais e fazer um primeiro compartilhamento de informações com o laboratório, ou com o laboratório orientando um ensinamento adequado, né, para que a gente tenha menos correções para serem feitas, e isso vai gerar o que futuramente um mock-up ou uma simulação clínica da mudança dos formatos e comprimentos, tanto no ponto de vista incisal, como no ponto de vista cervical, ok? Então, esse desenho virtual, ele gera um modelo físico, né, por um enceramento, por exemplo, ou um modelo impresso, pode ser também, né, se você for pelo fluxo digital, que vai, então, ser uma forma de você avaliar na boca do paciente essas mudanças incisais e cervicais, através da colocação de uma resina bisacrílica de forma imediata, né? E isso vai, então, ajudar tanto a você, como ao especialista, como ao próprio paciente, avaliar se gosta da mudança que está sendo sugerida, né? Então, isso é uma parte importante do planejamento de lente, de laminados anteriores, e que é bastante diferenciado das reabilitações normais. A gente tem a chance de simular no paciente de uma forma muito rápida, em 5 minutos, na verdade, toda a mudança que a gente planeja realizar com os nossos laminados, com as nossas lentes de contato, né? Estamos vendo aqui os aumentos em milímetros, 1,7, 1,9, enfim, a gente tem como fazer marcações que orientam tanto ao laboratório como futuras intervenções cirúrgicas, ok? Então, olha, um caso bastante radical, né? A gente percebe que as linhas horizontais estão completamente discrepantes, o paciente removendo, né, o aparelho ortodôntico, mas os dentes, pelo menos, estão na posição correta. Mas aí nós desenhamos, né? Isso é um caso de mais de quase 15 anos, né? Então, nós fizemos uma marcação de onde seriam as linhas horizontais ideais, né? Começando, obviamente, pela curva do lábio, passando pelas futuras ameias incisais, aonde nós queríamos que ficassem as pontas das papilas, e a margem cervical ideal, ok? Obviamente, a gente estaria demandando de um aumento de coroa clínica bem grande, ok? Então, aqui, pós aumento de coroa clínica, avaliação, novamente, aquele
daquela asa delta na fase de provisórios, tá? São provisórios de facetas, e aqui as 6 linhas horizontais avaliadas nesse mesmo caso, tá? Com as facetas coladas, né? Observando que nós temos uma linha cervical, ponta da papila, amé incisal, borda incisal e em azul claro o lábio inferior. Esse caso, então, é aquele caso anterior, ó, ele veio daqui, ele veio nessa posição e após a cirurgia, a colocação do provisório, a adequação da área gengival, a gente finaliza numa situação que a gente tinha o controle, a previsibilidade da onde nós queríamos alcançar o caso, ok? Tá? Mais um caso interessante que demanda o quê? Interdisciplinaridade, né? Um caso onde a paciente, essa é uma foto que veio da radiologia, não é uma foto que nós tiramos, mas a gente percebe que nós temos uma maxila com inclinações não adequadas, né? A paciente já tem facetas de resina nos 2 centrais, ok? Ela já tem facetas de resina e ela tem uma queixa de que gostaria que essas facetas ficassem melhores. E nós temos que observar, sempre planejar, olhando o rosto do paciente e o sorriso do paciente. Mas, olhando com o abridor, nós já percebemos que existe uma simetria da mandíbula em relação ao maxila, tá? Então, esse caso aqui, avaliando direitinho, nós temos problemas, obviamente, também de alinhamento com os dentes inferiores, né? E uma curva cervical invertida, repare, invertida, tá? Mais grave do que isso seria, então, a curva incisal, que passaria extremamente longe das bordas incisais, tanto no lado direito como no lado esquerdo. E para ajustar essa curva incisal, a gente precisa recorrer, na verdade, para uma ortodontia. Nós não temos como realizar lâminas de tamanhos diferentes do lado direito e esquerdo, e pior do que isso, né? Com uma discrepância tão grande, nós teremos uma proporção comprimento-largura totalmente inadequado nessas lâminas. Então, ao invés de melhorar, nós provavelmente iríamos piorar o caso. Então, um caso como esse, a gente precisa o quê? Usar o recurso da ortodontia. A gente está vendo agora uma fotografia da mesma paciente, após Invisalign, durante 11 meses, tá? A gente percebe que as facetas de resina composta nos 2 centrais, mas a gente agora sim consegue perceber que a maxila está num alinhamento que pelo menos permite um planejamento adequado. Nós aqui podemos observar o lábio inferior da paciente. Essa paciente já tem mais de 65 anos, ok? Então, olha, nós temos aqui, de qualquer forma, a linha cervical compatível agora com a do lábio inferior, que está compatível com a curva onde eu pretendo adequar os laminados, ok? Então, o canino está na posição adequada e os laterais centrais que podem, então, ser um pouco alongados para conseguir buscar um alinhamento, um paralelismo com o lábio inferior. Mas agora nós temos uma viabilidade muito maior. Nós temos, assim, igualdade de tamanhos do lado direito com o lado esquerdo, né? E a possibilidade de alcançar essa curvatura incisal sem mexer nos caninos. Os caninos estão na posição adequada, tá? Então, esse caso, o mais importante foi o planejamento, observando a necessidade de uma intervenção ortodôntica. E após a intervenção ortodôntica, aí sim nós pensamos em trocar os laminados, né? Então, aqui nós temos um vídeo que eu vou passar um pouco mais rápido, né? Mas a gente percebe assim, o planejamento ortodôntico. Repare como nós temos já desgaste nos centrais de resinas compostas, facetas de resina que a gente tinha anteriormente, e aqui nós temos um planejamento de Invisalign durante 11 meses da paciente. Tá? Então, uma vez alinhado, nós removemos as facetas diretas e fizemos, então, a moldagem para os laminados. Tá? Aqui, adiantando um pouquinho, nós já estamos cimentando as lâminas de lateral a lateral, realizando o ajuste e acabamento. E aqui nós estamos visualizando pós-cimentação imediata. Ó. Somente dos laterais e centrais. Os caninos não foram mexidos. Os caninos não foram mexidos, a gente percebe, olha, que só com a troca de 4 laminados anteriores nós conseguimos uma melhora bastante interessante no caso, né? Observando que aqui atrás nós temos uma ponte fixa que nós não mexemos e observando que agora nós temos dente com uma
uma semelhança com o que nós gostaríamos, não, uma proximidade, melhor falando, do que nós gostaríamos da borda cervical, né? E o mais importante, para um paciente que tem mais de 65 anos de idade, nós conseguimos um sorriso mais jovial ao longo do tempo, né? Aqui um controle de 1 ano do mesmo caso, perceba que a papila, né, ela se modificou, preencheu um pouco melhor essas áreas interproximais, né? E as lâminas conseguiram manter uma integridade bastante boa no sorriso da paciente, mantendo o ar jovial dos laminados e conseguindo o quê? Uma simetria entre a curva incisal e o rosto da paciente, ok? Novamente, um controle de 1 ano, né? A gente percebe que as lâminas estão bem integradas, existe uma saúde gengival adequada, nós temos alguns fundamentos, como as ameias incisais, curvatura incisal, ponta das papilas, né? Tudo bastante integrado. Você se inscreve no YouTube, ó, olha o vídeo lá, e você toca o sininho. Quando você toca o sininho, você vai receber, primeiro, que a sua inscrição está adicionada, e você vai receber notificações de todos os vídeos que vão acontecer, tá? Então, vocês podem ir no bio do meu Instagram, Professor Sequito, e podem se inscrever, e automaticamente vocês vão receber os avisos por e-mail.